E aí, a gente vive ouvindo que para ter sucesso tem que ralar pra caramba, muito mais do que você já rala, tem que acelerar muito mais do que você já acelera e nunca pode parar, nunca, 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 nunca pode parar. Se você parar, você está devendo. Mas e se eu te perguntar, se essa ideia estiver completamente errada? E se essa vibe de estar sempre ligado, sempre online, é o que está destruindo a sua energia, a sua vontade de viver e acabando com a sua criatividade? Hoje aqui eu queria quebrar esse mito de que atividade constante é sinônimo de progresso, sabe? Eu vou tentar te mostrar um pouco aqui até o que a neurociência fala. A neurociência tem os estudos comprovados sobre pausas deliberadas, quanto que isso aumenta a nossa produtividade e o quanto que pausas intencionais aumentam o nosso bem-estar. Então, se prepara para você repensar tudo que você sabe sobre produtividade e entender que você tem a chance de mudar o seu bem-estar. Existe esse mito da produtividade sem fim. O mundo em desenvolvimento não para. Existe uma pressão social para você ser produtivo 24/7. Mas isso é uma grande armadilha. Eles vendem a ideia para gente que parar é um sinal de fraqueza ou preguiça. E o resultado? Um monte de gente com burnout, ansiedade, depressão. Uma sensação constante que nunca nada tá bom e que nós não somos bons para a sociedade, nunca somos bons o suficiente para nada. E a real é que o nosso cérebro, ele não é uma máquina, certo? Ele foi feito para operar tranquilo, ele não foi feito para operar no máximo, sem parar. Então, cada notificação que a gente checa, cada tarefa que a gente troca do nada, no meio, aumenta a nossa carga cognitiva, o uso dessa carga cognitiva. E a gente acha que é legal ser multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas na verdade a gente só está fragmentando a nossa atenção e nos esgotando muito mais rápido. A gente vai destruindo os nossos momentos de descanso. Então aqui eu trago um pouco da ciência para você, para tentar te salvar dessa noia de que você não pode parar. Quando você faz uma pausa intencional, quando você para por querer, é óbvio que seu cérebro não desliga. Pelo contrário, ele vai ativar uma área muito maneira que se chama rede de modo padrão. Pensa nela como um modo de descanso criativo que o seu cérebro tem. É durante essa parada que rola uma mágica. A sua mente começa a conectar ideias soltas, ela começa a consolidar memórias e muitas das vezes ela encontra soluções para aquele problema que você estava procurando há um tempão. Você estava travado e focado e tentando e não consegue. Quando você para, descansa, a solução aparece. Já percebeu? Já aconteceu isso com você? E assim, as pausas, elas também dão descanso para todos os neurônios, para estar acalmando, prevenindo aquela fadiga de decisão, sabe? Quando você já chega no final do dia e não consegue tomar mais nenhuma decisão boa. Tudo tá tão tenebroso, tá tudo estranho. Por quê? Porque você não parou em nenhum momento. A gente precisa ajudar o nosso corpo a diminuir os hormônios do estresse, como o cortisol. Esses hormônios eles são liberados quando a gente trabalha sem parar, sem nenhuma pausa. E aí o corpo fica sobrecarregado. Então pausar é literalmente um antídoto para esse estresse crônico que você vem sentindo, que eu venho sentindo, sabe? A gente precisa tentar arquitetar nossas pausas, certo? Como é que a gente faz isso? Na prática. A gente precisa ter esses momentos intencionais para a gente cumprir e se sentir feliz por conseguir cumprir o que a gente determina para a gente. Motiva, acelera a nossa satisfação. Fala aqui da micropausa, pequeno respiro para o seu cérebro. São pausas de 1 a 2 minutos, você pode simplesmente respirar fundo 3 vezes, dar uma alongada na cadeira, olhar para a janela, olhar para um lado, respirar, olhar para o outro. O objetivo aqui é só quebrar aquele foco intenso que você está e não consegue parar. A gente também tem as pausas curtas, que é um reset estratégico. Aqui entra aquele famoso método Pomodoro, mas com um temperinho nosso. A ideia é trabalhar 25 minutos, certo? E parar por 5. E qual que é o nosso tempero? Não pegar o celular, não vamos rolar feed,
não vamos olhar e-mail, a gente vai ter que parar de verdade. Esses 5 minutos eles precisam ser pausas. Levantar, tomar uma água, respirar, olhar para a janela. Por quê? Precisa haver uma recuperação real. E é outro tipo de pausa são as pausas restauradoras. Essa é um tipo de pausa mais profunda, que pelo menos uma vez por dia é interessante que a gente pare de 20 a 30 minutos. Mas não precisa ser parar literalmente, você pode fazer uma caminhada. A ideia é que seja um tempo 100% offline daquilo que você está fazendo. Pode ser um hobby, um instrumento musical, tem que ser algo que não tem a ver com o seu trabalho, para que o seu cérebro perca aquela atenção e se recupere e descanse e ele consiga se regenerar. Porque além dessa produtividade que melhora, o seu bem-estar vai estar melhorando junto. É o melhor benefício de fazer pausa, o melhor benefício de viver tranquilo é viver melhor. Os estudos mostram para a gente que essas pausas intencionais, elas estão diretamente ligadas à redução da ansiedade e melhora do humor. Elas criam um espaço para autoobservação. E é nessa pausa que você se pergunta: isso que eu estou fazendo está alinhado com os meus valores? Eu estou me sentindo bem? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Se você não se permitir, você nunca vai saber. Isso vai estar refletindo nos seus relacionamentos, porque você vai ficar menos esgotado, você vai ficar mais presente. E mais presente significa que as pessoas que você ama vão ter mais de você, vão receber mais carinho, mais a sua atenção e como tem que ser. A pausa vai te devolver para você mesmo e te devolve melhor para o mundo. Eu sei que é muito difícil superar essa culpa de parar, de ficar à toa. Sabe que você tem uma rede na sua casa, mas você não consegue ficar 1 hora lá, porque você vai se sentir improdutivo. Você vai ter que pegar um celular, você vai ter que pegar um livro, e a gente precisa ressignificar isso na nossa cabeça. Pausas, momentos de descanso são benéficos, não é preguiça, é uma estratégia. Talvez seja a parte mais inteligente do seu trabalho. Começa pequeno, bota um alarme aí para uma micropausa e observa como é que você se sente, 2 a 3 minutos. Aos poucos você vai perceber que você volta para o trabalho com mais energia, mais clareza, mais foco. Essa pausa ela se paga, vai por mim, pode ter certeza. E a meta não é ter uma agenda vazia, quem dera, né? É ter uma agenda com espaços de respiro, para que você possa ter consciência do que você está fazendo. É trocar essa cultura da exaustão pela cultura da sustentabilidade pessoal. A gente quer tanto cuidar do mundo, mas acaba esquecendo de cuidar da gente. A gente precisa entender que o nosso valor não está em quanto a gente produz, mas em como que a gente está vivendo. Se a gente está feliz, se a gente está sorrindo, tranquilo, sem medo da segunda-feira. Domingo à noite, como que você está? Você está em paz para ir trabalhar na segunda, sem medo? Convido você a praticar um pouco dessas pausas e me conta aí depois se te ajuda. 1 ou 2 minutos, pequenas respirações,